moçada, tô eu aqui, professor Ferrari, do Vestibulex, com a nossa aula de número 3 da Sociologia. Essa aula vai trabalhar sobre o pensador francês Émile Durkheim. Eu falei para vocês na aula de número 2, né, nossa aula anterior, que agora a gente ia ver os pensadores com mais calma. Lembra que eu apresentei para vocês os pensadores da sociologia contemporânea? Pois bem, agora vamos ver eles com um pouquinho, né, de mais detalhes, tá? Gente, o Durkheim, ele é francês, né? E ele vive na época de 1858 até 1917. Aí, Ferrari, eu preciso decorar? Claro que não, tá? Não é para vocês decorarem os anos, não é para isso que está aqui. É para vocês entenderem quando ele viveu. E por que vocês precisam entender quando esse cara viveu? Para entender como ele pensava, né? 60% de um pensador já está no período que ele vive, né? E qual que é o período que o Durkheim vive? O período da Segunda Revolução Industrial. Aí vocês vão lá para as aulas de história e pensam sobre isso. O que está rolando na Segunda Revolução Industrial? O imperialismo, a expansão da industrialização sobre a Europa, os países europeus começam a lotear a África e a Ásia, e além disso tudo, está surgindo no campo do pensamento filosófico uma corrente chamada positivismo. O que é o positivismo, galera? O positivismo é uma crença no progresso, tá? A gente sabe que o progresso, ele existe, né? Isso é com certeza meio óbvio. Só que a pergunta é, qual tipo de progresso? O progresso tecnológico tranquilo, né? Veja aí hoje os nossos telefones, os nossos notebooks, aulas virtuais, né? Aulas EAD, imagina tudo isso? Olha as grandes novidades. Só que será que o ser humano progride? Essa é uma grande discussão, né? Isso até hoje não está muito bem posto e não está muito bem claro. Estão discutindo aí faz muito tempo. Pois bem, o Durkheim pertence à corrente que existe, a corrente que diz que a ciência vai resolver todos os problemas da humanidade. Essa corrente é o positivismo, tá? Aqui, ao longo dos exemplos, isso talvez vai ficar um pouquinho mais claro para vocês. Vamos tocar em frente. Além de pertencer ao positivismo, o Durkheim, ele também é conhecido como o criador da sociologia. Percebam que eu coloquei criador entre aspas aqui de propósito, porque a gente não pode dizer assim, ó, o cara criou, né? Mas é dado a ele o crédito, vamos dizer assim, da formalização da sociologia enquanto ciência. Por isso que ele tem essa preocupação aqui, ó, em dizer que a sociologia, ela é ciência, ou seja, ela tem método, ela tem objeto e ela merece sim um lugar no panteão ou no rol das ciências a serem estudadas, né? Uma outra grande preocupação do Durkheim é aquela preocupação que eu coloquei para vocês lá na aula de número 1, né? Nós temos o que agora? A modernidade. Para lembrar da modernidade, vai lá no canal do YouTube, também se inscreve e assiste lá sobre modernidade, tá? Mas então agora o Durkheim vai dizer o seguinte, aquele mundo medieval, aquele mundo que era seguro, concreto, baseado na tradição e na religião, ele não existe mais. Tá? Agora nós temos a modernidade. E como que a sociedade vai continuar íntegra? Como que os seres humanos vão continuar se respeitando? Como que a sociedade, vai perguntar o Durkheim, continua funcionando? O Durkheim ele vai acreditar no funcionalismo. O que é o funcionalismo? A sociedade funciona porque a sociedade é como um grande corpo humano. Cada pessoa, cada indivíduo e cada instituição social é como um órgão. E aí quando o órgão falha, o que acontece? A pessoa fica doente. O Durkheim vai dizer que quando algum órgão social falha, a sociedade fica doente, né? Percebam que ele é muito influenciado pelas ciências naturais, né? Isso é muito o discurso da biologia, o discurso da medicina, que as coisas elas têm o seu equilíbrio e quando alguma coisa rompe o equilíbrio, todo o ecossistema ou o corpo humano, por exemplo, ele sofre, tá? Isso é bem típico do século XIX, né? Isso é bem típico daqui, ó, do positivismo, certo? Pois bem, então essa preocupação do Durkheim com a integridade vai mostrar a ele um dos seus principais pontos de estudo, que é aquilo que nós conhecemos como o fato social. O que é o fato social? São elementos da sociedade que vale para todo mundo. Eu listei aqui para vocês, ó, as 3 principais características do fato social. Lá no material de vocês, que tá aí embaixo da aula, né, para vocês baixar aí o PDFzinho bonitinho, tem mais, tá muito mais bem elaborado e mais bem explicado. Mas aqui, ó, vamos nos ater nesses 3 fatos, ó. O fato social, ele funciona a partir da coerção. Lembra na sala número 1 que eu falei na coerção social? Então ela tá aqui no pensamento durkheimiano também, tá?
Mas o fato social também se apoia na generalidade, ou seja, serve para todo mundo, atinge todos os indivíduos de uma sociedade, e ele também tem a exteriorização, ou seja, é exterior ao indivíduo, é imposto ao indivíduo desde o momento em que ele nasce. Um exemplo de fato social, coloquei aqui, ó, em quedinha para vocês, ó, a educação. Tá? Pensem nisso, né? A educação, ela funciona a partir da coerção. Olha, você tem que aprender para você não ficar desempregado. Você tem que aprender para não ser um bicho do mato. Você tem que aprender a se comportar. Ou seja, está te coagindo, está te colocando dentro de padrões sociais. A educação, ela também é para todos, né? Todo mundo precisa da educação. Certo? E também a educação, ela é exterior, não é o indivíduo que decide, eu vou ou não passar pela educação, ou então não é o indivíduo que decide, é isso que eu vou aprender ou é aquilo que eu vou aprender, não, ela é exterior ao indivíduo, tá? Aí o Durkheim, pensando no positivismo, né, pensando na questão da ciência que vai resolver todos os problemas, o que o Durkheim vai dizer? O dia que a sociologia conseguir dominar todos os fatos sociais, o que a sociologia vai ser capaz de fazer? Consertar a sociedade. Eu sei que tá difícil de entender minha letra, tá? Mas aqui, ó, conserto, né? É o conserto da sociedade. Percebam, ó, positivismo. A ciência vai resolver todos os problemas, ok? Além disso, um outro fator que demonstra muito bem o positivismo do Durkheim é a ideia da neutralidade científica, né? Ele vai dizer o seguinte, olha, o cientista social ele tem que ser neutro, ele não pode deixar-se contaminar pelas suas ideias ou pelo aquilo que ele vive, tá? Então, ou seja, ele pega o cientista social e coloca numa categoria quase que acima dos humanos, porque pensem comigo, será que é possível eu estudar alguma coisa completamente desprovido daquilo que eu acredito, daquilo que eu tenho como valores? Eu não estou respondendo, eu estou apenas questionando. O Max Weber vai falar que é impossível, por exemplo. Tá? Mas isso aqui é o quê? Uma demonstração, né, do positivismo do Durkheim. Lembre-se sempre, pensou em Durkheim, pensou em positivismo. Claro que isso também não é desculpa para a gente excluir o Durkheim ou por pensar que ele não presta. Pelo contrário, ele lança bases muito importantes para o pensamento sociológico. Um último fato do Durkheim que eu acho interessante para dividir com vocês ainda nessa nossa aula, tá? É a questão da consciência individual e consciência coletiva, né? É ele que forja esses termos, né? A ideia da consciência coletiva, com certeza já ouviram falar sobre isso, né? Só que a gente tem que tomar cuidado para não entender isso aqui de uma maneira meio porque pelo senso comum, tá? Porque olha só, gente, a gente pode pensar que, por exemplo, vestimenta, o jeito que eu me visto, né? Ou desde o meu corte de cabelo, ou se eu tivesse piercings e brincos e tatuagens e enfim, daí a gente pode pensar, toda essa exteriorização, essa aparência, ela faz parte da minha consciência individual. Não, ela faz parte da inconsciência coletiva. Por quê? Porque todo mundo busca se mostrar pelo seu exterior, todo mundo usa roupas, por mais diferentes que elas sejam, a ideia de nós andarmos vestidos já faz parte da consciência coletiva, tá? A consciência individual, ela tem uma outra relação, certo, gente? Então façam o seguinte a partir de agora, ó, né? Deem um pause aí, leiam o material de vocês, resolvam os exercícios, tá? Estudem bastante, certo? Se tiverem dúvidas, assistam a aula de novo, né? E fiquem ligados, claro, lá no nosso canal do YouTube, na nossa página, no nosso Twitter, nosso Insta, porque a gente sempre vai estar colocando dicas, vai estar colocando algumas coisinhas lá para vocês que vocês sempre podem aproveitar. Certo, gente? Nos vemos na nossa próxima aula, a qual falaremos sobre o alemãozão Karl Marx. Abraço!